Olá, pessoal! Sexta-feira! Nossa última live da semana de dias úteis. Que domingo tem mais uma. Sejam bem-vindos à live 3, onde a gente vai falar sobre o profissional slash. Como ganhar mais sendo um profissional slash. Aprenda a dominar a arte de ser um profissional diferenciado no mercado e aumentar os seus ganhos em diferentes frentes. Hoje vai ser muito legal também, gente. Esperar o pessoal chegar aí um pouco e a gente já começa. Sejam bem-vindos. Lembrando que estamos na semana da carreira previsível e essa semana termina com o nosso workshop da carreira previsível e altamente remunerada que vai acontecer no próximo dia 5, segunda-feira, às 7h30 da noite. Então, quem ainda não se inscreveu para participar desse webinário, que vai ser gratuito, online, vai ser aqui dentro das salas de reunião da DT Flex, não vai ser pelo Zoom, tá? Se inscreve, o link tá lá disponível na bio, e a gente vai poder, né, falar sobre aí essas mudanças do mercado, né, como usar as suas melhores habilidades tendo uma carreira mais previsível, né, e com mais satisfação, maiores ganhos em dinheiro. Então vai ser um workshop muito especial. Legal, o pessoal tá entrando, boa tarde. Então vamos começar, né? Para você que tá aqui assistindo ao vivo comigo agora, e para você também que vai assistir depois no replay, né? Aproveitar aí o final de semana e às vezes assistir mais lives. Então hoje a gente vai falar sobre profissional slash, né? Como ganhar mais sendo profissional slash. E para quem não sabe, slash é aquela barrinha, né, que fica à direita, inclinadinha para a direita, que a gente usa muito para separar palavras, né? Esse termo profissional slash foi criado pela escritora Marcy Alboner e ela mencionou no livro dela que fala, né, uma pessoa múltiplas carreiras. Então, quando a gente fala desse profissional slash, é aquele, né, ele pode ser um designer slash, né, a barra, um escritor slash, um engenheiro slash, um músico slash, um fotógrafo, né, cada um vai ter aí a sua descrição, né, de cargos e atuações e profissões, né, então o slash é exatamente isso, são essas barrinhas. E a ideia desse profissional slash é que dessas diferentes áreas que cada profissional pode ter, elas coexistam, né, e se complementem. Então, acaba que esse profissional ele tem uma maior expressão das suas habilidades, dos seus interesses. E o mês de maio, né, a gente está começando junho, no mês de maio, no dia 16 de maio, saiu uma reportagem na revista Você RH falando sobre o profissional slash, né? E eu falo bastante sobre carreira múltipla aqui, né? A junção, né, de várias habilidades, a gente conseguir transferir habilidades de uma profissão para outra, ter mais satisfação, ter outras fontes de renda. E o profissional slash, carreira por portfólio ou carreira múltipla, eles têm o mesmo, né? Eles são nomes diferentes, mas têm o mesmo, explicam, né, a mesma coisa, que é um profissional que exerce várias atividades simultaneamente, então ele opera aí de forma mais híbrida, né? Então por isso que ele vai para essas múltiplas carreiras. E é uma crescente tendência, né, gente? Primeiro que a gente está em busca de satisfação. Vamos olhar, não vamos nem falar do mercado nesse momento, vamos olhar como indivíduo, né? Eu acho que
Depois de tudo que a gente passou, né, na pandemia, acho que a gente começou a refletir muito sobre o nosso trabalho, né? Será que eu estou num ambiente legal? Será que isso me satisfaz ou não? Então, acaba sendo uma tendência crescente por conta disso, né? Porque é uma forma de atuação que complementa complementa a renda, né? Complementa as nossas preferências, as nossas paixões e aumenta, claro, né, as possibilidades de autorrealização. Então, esse profissional slash, ele é hoje uma oportunidade, né? Já tem muitas pessoas que atuam dessa forma, mas eu sei que tem 1 milhão de possibilidades, porque agora falando do mercado, o mercado está mudando muito, né? E ele está valorizando mais esses profissionais que têm essa flexibilidade, né? Que consigam se adaptar a diferentes cenários. Então, acompanhe aqui na live para você ver se você tem, né, essas habilidades de um profissional slash e já começar a pensar como explorar essas novas potencialidades. Para você que está acompanhando a semana completa aqui de lives, né, da Semana Previsível, no dia 31 a gente falou sobre o mito da carreira linear. Ontem a gente falou sobre a crença do profissional disperso. Então, na carreira linear, a gente falou, não dá mais para achar que só ficar fazendo um monte de capacitação a gente vai encontrar o nosso lugar. Foi esse o principal tema. Ontem a gente falou da crença que a gente tem, que se a gente explorar muita coisa diferente, a gente vai perder o foco, a gente vai ser um profissional diverso e vai perder nosso lugar no mercado de trabalho, que não é uma verdade. Tem uma estratégia para fazer isso, mas não é uma verdade. Então falamos isso ontem. E hoje a gente traz exatamente as vantagens de ser esse profissional slash, né? Para que você consiga desenvolver interesses pessoais como uma forma de negócio e fortalecer também a sua marca pessoal para algo que faz o seu olho brilhar, né? Então olha que gostoso. E eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Profissional slash, carreira múltipla, não é para todo mundo, tá? A não ser se você estiver disposto a desenvolver novas habilidades, para inclusive buscar outras profissões e outras atuações. E por que eu tô falando isso? Porque um profissional slash, profissional carreira múltipla, carreira por portfólio, ela exige que esse profissional tenha muita flexibilidade. Então, se hoje a sua habilidade de flexibilidade não está muito bem desenvolvida, quando o negócio muda, já começa a dar né? Ah, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? É um indicativo que você pode começar a desenvolver essa habilidade, porque o profissional slash, ele sem flexibilidade não vai rolar, e sem essa capacidade extrema, né, de se adaptar às mudanças, não vai dar certo. Por quê? Porque quem tem dificuldade para atuar com diversos temas, com vários projetos ao mesmo tempo, né, que não consegue se organizar, não é disciplinado, fica muito apegado a rotinas muito bem estruturadas, e o slash tá ali, né, com um monte de temas diferentes, atuações diferentes. Se você ainda tá, então, apegado a essa rotina estruturada, tá ainda conectado, né, com esse crescimento da carreira linear, né, como a gente falou na live 1, né, do dia 31, então, profissional slash não vai ser para você. Então, assim, por que eu já tô falando isso de cara, né? Porque se você não tem ainda essas características que a gente vai falar daqui para frente, você pode saber que você não está preparado, né? E pode saber quais habilidades você pode colocar ali no seu plano de aprendizado e começar a desenvolver. Lembre que habilidades são treináveis. E para você que está aqui ouvindo ao vivo ou no replay, e você identificar que você já tem essas habilidades, isso vai te ajudar a fortalecer
essa oportunidade profissional e falar, opa, eu já tenho isso, só que eu não sabia encapsular isso da melhor forma. Então essa live ela é bem esclarecedora por conta disso, né? Então, o profissional slash, qual é uma das grandes sacadas desse profissional? É que apesar de você ter, né, várias atuações, lembra? Designer, barra, né? O slash é a barra, né? Designer, barra, engenheiro, barra, músico, barra, né? Cada um vai ter aí a sua sequência de palavrinhas e barras, né? E slashes. Quando a gente tem esse portfólio muito grande de habilidades e de atuação, em alguns momentos você vai precisar ter um posicionamento muito claro, né? E conseguir apresentar isso para as pessoas, né? Essa multiplicidade de atuações de uma forma muito organizada. Se você não tiver muito claro para você como é que você conta essa sua história, vai ficar meio perdido, né? Perdido para você e perdido para quem tá ouvindo, porque não vai entender exatamente o que você pode entregar ou o que você pode contribuir. Então, além desse posicionamento, você vai precisar cuidar da sua marca, né? Você como marca, né? E reforçar todas essas atuações dessas diferentes agendas, né? Que você acaba aí se comprometendo. Então, profissional slash vai exigir disciplina? Vai, a gente falou isso ontem na crença do profissional disperso, né? Vai precisar de um alto senso de organização, de responsabilidade, mas o mais legal é que com o tempo, conforme você for experimentando, né, essas atuações que você já tem, você pode falar, nossa, eu tenho uma inclinação maior para esse tema, eu vou, né, me dedicar um pouquinho mais para isso. E aí você pode, né, ter diferentes posicionamentos, inclusive escolher qual vai ser o seu posicionamento que faz mais sentido para o seu momento de vida no próprio LinkedIn, né, numa vaga que você vai procurar ou até mesmo um serviço que você vai oferecer. Então, como eu já disse, uma das principais características desse profissional slash é a flexibilidade. Então, geralmente, esse profissional, ele opta trabalhar de forma autônoma, né? Ou ele é um freela, é um empreendedor, porque ele tem mais controle dessa agenda. E aí ele consegue se dedicar a essas diferentes atividades. E além disso, esse profissional slash, ele tende a ser, então, como a gente falou, mais flexível, mais adaptável, é uma pessoa mais criativa, né? Então, que está o tempo inteiro conectando pontos, buscando novas oportunidades, buscando novos desafios. Então, se vocês que estão aqui na live ouvindo agora e falam, nossa, Marina, o tempo inteiro eu fico vendo coisa nova, conhecendo gente nova, fazendo network, será que eu posso ser um profissional slash? Pode, né? Tem que encapsular tudo isso, posicionar, ver sua marca, né? Tem todo um pacote de coisas, mas o fato da gente se identificar com essas características já abre possibilidades, né? Novas possibilidades de carreira. Isso é super positivo. E o profissional slash, ele vai precisar estabelecer, então, esse equilíbrio entre as atividades, gerenciar melhor o tempo. Como eu bati muito na tecla ontem e bato hoje, sobre habilidade de organização e de planejamento, é o que vai fazer com que você tenha sucesso. E um outro ponto, que você tenha um perfil realizador, tá? É aquela pessoa que pega a ideia e tira do papel e faz acontecer, né? Tem muita gente que tem muita ideia, a gente até vê aqui, né, no próprio Instagram, pessoas que têm dificuldade disso, porque não tem esse perfil de realizador muito bem desenvolvido. Então, se você tem, você pode ter garantia que você vai fazer o negócio acontecer, tá? Você não vai ficar só no mundo 10 em 10, porque aqui a gente tá falando de diferentes atuações. E aí alguns exemplos, né, que a gente pode falar sobre isso, sobre esse tipo de profissional.
Eu até mostrei para vocês em uma outra live. Deixa eu ver se eu tô com a revista aqui. Não tô. Mas a revista Você S.A. fez uma edição em 2019 sobre carreiras múltiplas. E dentro dessa matéria, né, que foi a matéria da capa, eu fui uma das entrevistadas e tinham outros profissionais. E lá tinham uma dentista, né, que gostava muito de atender os clientes lá no consultório, mas ela tinha um desejo de se aprofundar e aprender mais sobre yoga. E aí quando ela decidiu, ela foi seguindo as carreiras múltiplas, continuava atendendo os clientes dela, né, na clínica como dentista, e à noite ela estudava yoga, começou a dar aula de yoga, virou professora de yoga. Nessa mesma revista também tinha a história de um cara que era cenógrafo, né, participava de programas de TV e tal, e ele sempre gostou de tatuagem. E ele falou, poxa, eu vou virar tatuador. E começou, né, a desenvolver ali o traço, aprender e tal. E também seguia carreira múltipla, né, profissional / Então, uma coisa que tem uma pessoa que é química e se apaixonou pela acupuntura, né, pela medicina chinesa e quer fazer disso uma nova fonte de renda, né, uma complementariedade nessa atuação para ter mais satisfação e etc. E uma coisa que é legal dizer, porque às vezes a gente fica confuso com relação a isso, é assim, esse profissional / ele pode ter diferentes níveis, né? Então eu vou explicar, 2 níveis. Ele pode ter a mesma base, né, do conhecimento. Então, eu sou um especialista financeiro / consultor financeiro / professor de finanças, né? Lembra que o / é o /, por isso que a gente está aqui hoje falando sobre a oportunidade do profissional /. Ou a gente pode ter carreiras que são totalmente distintas, né? Então, sei lá, uma nutricionista que é designer de interiores, um engenheiro que também depois se formou como profissional de educação física. Então, pode vir de uma mesma base de conhecimento ou pode vir de bases completamente diferentes, né? Mas lembrando que essas habilidades, sempre existem habilidades transferíveis de uma profissão para outra. Então, isso é muito legal porque você nunca vai começar do zero. Essa é uma das objeções quando a gente fala sobre uma carreira múltipla, né, uma nova atuação, de falar, Marina, mas eu já tô aqui, né, desenvolvendo, eu quero muito, eu já tô me desenvolvendo nessa área, eu quero muito ver outras coisas, mas eu vou começar do zero? Não, a gente nunca começa do zero, né, porque o que a gente perde quando a gente sai das empresas, gente, é o cargo que a gente tem. Agora, o que a gente aprendeu, as nossas habilidades, os projetos que você entregou, os resultados, isso é seu, né? Você vai levar com você, no seu discurso, na sua experiência, nas habilidades práticas que você vai poder contar, né? Numa próxima entrevista, numa conexão aí com outros empresários, outras empresas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é lembrar que a gente nunca começa do zero. E um outro que é super importante falar, a gente disse ontem também do profissional disperso, de falar, meu Deus do céu, já tenho uma carreira, vou ter 2, já me dá trabalho uma, como é que eu vou ter 2? Né? Ou, Marina, eu vou desse jeito, / eu vou trabalhar enlouquecidamente, né? A minha vida vai virar uma loucura, como é que eu vou entrar nesse negócio, né? E aí, na verdade, quando a gente fala de carreiras múltiplas, não quer dizer que você vai trabalhar enlouquecidamente, né? Significa que você tem potenciais diferentes, que você pode passar por diferentes profissões e você vai precisar administrar muito bem o seu tempo
para que você dê conta de tudo, né? Só que lembra, a grande sacada de fazer esse tipo de escolha, a gente pode escolher por diversos motivos, né? Então, quero ganhar mais, quero ir para uma outra área que remunera melhor, escolhi uma área aqui que eu tô vendo que o negócio não vai para frente e tal. Ou fala, nossa, eu gosto de fazer um monte de coisa diferente, será que é para mim? Então, assim, quando o seu potencial ainda não está muito claro, né, do caminho, é bom realmente fazer aí um trabalho de autoconhecimento para que você tenha certeza do que são as suas barrinhas. Para você não precisar fazer uma virada muito brusca, né? E eu falo aqui na DTFlex que existem 2 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade, tá? Aqui na DTFlex a gente incentiva principalmente o empreendedorismo por oportunidade, que é o quê? Né? Você que tá aí trabalhando CLT, que é um profissional, né, que trabalha em multinacional, startup, que são, né, os principais alunos e clientes que a gente tem aqui na DTFlex. E tá ali, né, já tá com o seu emprego, tá se desenvolvendo e fala, opa, eu quero algo a mais, eu quero complementar minha satisfação, eu quero contribuir, quero ter mais habilidades, eu quero aprender coisas novas, aí é muito legal, tá? E isso é o empreendedorismo por oportunidade, né? Quando você encontra uma oportunidade diante de algo que você já tem, né? E aí você só vai fazendo o melhor direcionamento, vai encapsulando isso dentro das suas habilidades, da forma como você vai escrever isso, da forma como você vai falar sobre isso, do seu posicionamento, da sua marca e assim por diante. E um ponto também super legal é você identificar desses temas que a gente, né, que você pode identificar aí dentro da sua vida, qual é um tema, né, um assunto que você atinge esse estado de flow, né, que é algo muito natural. Então, o estado de flow é quando eu tenho, né, uma habilidade muito boa para aquele desafio. Então, aquela atividade, ela fica simples, né, eu faço com tranquilidade, eu faço e não vejo nem a hora passar, né? Isso é o estado de flow. Então, se você identificar qual é esse tema, qual é essa profissão, qual é a sua atuação que atinge esse estado de flow, você pode ter certeza absoluta que a sua jornada vai ser muito mais leve e muito mais prazerosa, mesmo tendo carreira slash, né? Carreira múltipla. E aí a gente quebra de novo aquela crença que a gente falou ontem de, meu Deus, eu vou ficar mais cansado, que é o contrário. Quando você consegue entender quais são os temas que esse estado de flow é atingido, simples, as coisas se sendo de uma maneira muito mais leve. Então você vai conseguir fazer muito mais coisas. Isso vai te dar uma satisfação muito maior e isso vai te alimentando e sendo capaz de pegar outros projetos e pensar em coisas novas e prospectar outros clientes e oportunidades. Então, tudo isso te reenergiza, tá? Ao invés de ser um fardo, vai te trazer energia. Então, um jeito certo, né? Para você que tá aqui ouvindo e gostaria de ser um profissional slash. Então, você precisa, primeiro, né, então, identificar esse desejo de atuar em uma área complementar, né, a área que você está hoje. Você precisa ter essa vontade de aprender coisas novas. Isso tem que ser natural, gente. Não é uma coisa, de novo, não é um fardo. Eu atendo e tenho clientes na DTFlex há mais de 6 anos. E grande parte dos meus alunos tem esse perfil realizador, mas tem alguns que é nota 1000, sabe? Aquela pessoa que tá o tempo inteiro fazendo coisa nova e conectando pessoas e pontos e fala, participo desse projeto e esse e tal. Então tudo roda de um jeito muito natural.
Então, se você tem essa vontade de aprender coisa nova e faz o negócio acontecer, é uma característica legal para você ir para ser um profissional slash. Descobrir, né? A gente falou ontem na live sobre explorar outras possibilidades de carreira, né? Então aqui descobrir novas maneiras onde você pode colocar o seu talento em prática, né? E tornar esse talento rentável, tornar este talento uma nova fonte de renda, né? Que no começo vai ser talvez uma renda pequena, mas que com o tempo e com o desenvolvimento das suas habilidades, você vai se posicionando melhor, você vai cuidando melhor da sua marca e esse dinheiro vai chegando cada vez maior, né? Não é da noite pro dia. A gente falou ontem também na live sobre liberdade financeira, né? Então, do Primo Rico e tal. Então, quem quer assistir, a gente teve um insight muito legal. Que a gente precisa dessas independências acontecendo aos poucos. Então, essa sua fonte de renda vai começar agora, pequenininha, e com o tempo ela vai crescendo, porque você vai desenvolvendo novas habilidades. E se organizar efetivamente com um plano estruturado, organizando o seu tempo, né, a sua dedicação, falando não para coisas que não façam sentido e sim para coisas que vão te levar para o próximo passo. E eu gosto de trazer também, quando a gente fala sobre oportunidades de carreira, alguns ganhos que você pode ter ao ser esse profissional slash, ao ser esse profissional múltipla carreira. Então, você pode sim ter mais equilíbrio entre a sua jornada profissional e pessoal, né? Lembra, você é dono da sua agenda, né? Em alguns momentos, e dependendo também do avanço, né? Para quem está começando, ainda está no CLT, né? E começando aqui a explorar novas carreiras, no início ainda vai precisar fazer alguns ajustes, mas depois que você queimar a ponte, né? Que a gente fala que você sai de um e vai para o outro, e depois abre ainda outras atuações, isso te dá um maior equilíbrio, tá? Da sua jornada aí profissional e vida pessoal. Mais uma fonte de renda, a gente já falou aqui algumas vezes. Um terceiro ganho, que eu gosto muito de falar sobre isso, é a gente conseguir aplicar o nosso potencial criativo. Gente, isso é tão fundamental, porque assim, o cérebro humano, ele é criativo, né? A gente tá aqui para criar, para trazer coisas novas. E com a chegada, né, da inteligência artificial, vai ter habilidades que são exclusivas dos humanos, são essencialmente humanas, e a criatividade é nossa, né? Então, assim, a gente poder dominar esse nosso potencial criativo, a gente poder falar, nossa, eu tive essa ideia, eu apliquei, que bacana, né? Acho que quem aqui já fez isso, né? Sugeriu lá um projeto dentro do trabalho, aí o chefe falou, nossa, legal, vamos colocar em prática, e depois você vai, trabalha nele, estuda, implementa, né? Coleta os resultados, os indicadores, você fala, poxa, que negócio massa, que legal, eu quero sentir mais isso, né? E quando você cria essa rotina, né, do profissional slash, isso acaba sendo algo mais natural do seu dia a dia, porque o tempo inteiro você vai usando esse seu potencial criativo e vai fazendo isso acontecer. Você diminui o risco, né, de ficar em função das variações econômicas, né, do que está acontecendo no mercado. A gente está na semana da carreira previsível, né? Então a gente falou lá como se preparar, né, ter uma carreira com satisfação e crescimento constante, mesmo, né, em meio a ondas, né, de demissão em massa, de layoffs, né, que a gente está falando aí das empresas de tecnologia. Por quê? Porque você tem várias atuações, né? Então, às vezes um mercado tá diferente, o outro tá muito mais aquecido, né? Você consegue ter essa flexibilidade. Um networking muito maior, né? Porque você vai estar estabelecendo sua marca e entrando em contato com áreas diferentes, com pessoas diferentes. A sua base de conhecimento também vai ampliar significativamente, né? Então, porque você vai aprender coisas sobre diferentes áreas. Você pode alinhar, né, o que você está fazendo com o seu propósito de vida. A gente falou um pouco sobre propósito nessas lives, então assim,
do propósito é o quê? A gente servir, né, com as nossas melhores habilidades diante do que apareceu pra gente, né, diante dos desafios, das pessoas e das atividades. Redução do estresse, esgotamento, porque você vai estar muito mais no controle da sua agenda, né? Então você pode ter dias que vai ser uma loucura, mas vai ter outros que você vai ter mais flexibilidade, né? Você vai conseguir encaixar coisas na sua vida flex, né? Que a gente fala aqui, que são a nossa vida pessoal. No seu dia a dia, isso vai ser muito mais natural comparado, né? Quando a gente tá ali no batidão das 8 às 6. E aprimorar habilidades, né, gente? A gente fala só disso quase na DTFlex, né? São especialistas em habilidades e falando aí das habilidades do Fórum Econômico Mundial, que liberaram agora recentemente, né, a lista de 2023, 2027. Então, assim, tem muita habilidade que a gente pode desenvolver, principalmente habilidades humanas. Então, soft skills, comportamentais, emocionais, né? Não fiquem só nas habilidades técnicas. E pra gente fechar, né? Eu gosto sempre de a gente trazer alguns passos, né? Do que você poderia fazer para que você possa começar a entender aí, né? Se você tem essas características que eu comentei aqui e falar, opa, posso ser sim um profissional slash. Como é que eu começo, Marina? Né? Então, se você hoje trabalha no CLT, né, e você trabalha numa grande empresa e teve já a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas, né, então levante quais foram essas áreas onde você já passou. Né? Eu tenho alunos que começaram no supply chain, depois foram para vendas, depois foram para o jurídico, depois foram para RH, né? Então, assim, tem um pacote de habilidades diverso, né? Uma quantidade de experiências muito eclética. Então, levante quais são essas áreas que você passou e faz uma avaliação de quais foram as áreas que você mais gostou e quais as que você teve mais resultado. Isso aí é muito legal e eu tenho várias experiências da minha própria carreira mesmo. Que às vezes numa determinada área eu me esforçava demais para conseguir ali o basic e às vezes em outra que eu tava num outro ambiente, numa outra área, por exemplo, na área comercial, eu fazia o meu melhor e aquilo era gigante, os resultados eram maravilhosos, né? Então, é muito legal. Existe um conceito também, né, de RH que fala isso. Então, foque nos seus pontos fortes, né? Que você coloca um pouquinho ali de esforço e você já dá um grande salto. Em vez de você ficar lá, meu Deus, isso aqui eu sou fraco, né? E aí você tem que pôr uma energia enorme e ainda você não consegue chegar no mesmo nível do outro. Então, pense nisso. Então, os lugares onde você mais gostou de atuar e onde você teve melhores resultados. Pensar, então, né, em quais seriam essas possibilidades de atuar nessa área que você escolheu usando seus talentos. Então, exploração. A gente falou muito sobre isso ontem. Explore, vai atrás, procure. Nessa exploração livre, a gente tem muita opção hoje de lugar para aprender, né, e se desenvolver. Lembrar da regra das 5 horas do Bill Gates. A gente falou sobre isso ontem na live. E quando eu abri uma caixinha de perguntas no Story, perguntei quais foram as coisas que mais marcaram vocês. E uma pessoa respondeu que foi a regra das 5 horas do Bill Gates e de outros líderes, né? A gente falou sobre isso ontem. O que é isso, gente? É você dedicar aí por semana 5 horas, ou seja, 1 hora por dia, né? De segunda a sexta, para que você aprenda coisas novas, né? E para que você desenhe esse seu novo caminho de carreira. Então levem isso, tá? Já começa a organizar aí para a próxima semana já ser a semana das 5 horas do Bill Gates. E aí montar então um plano de ação para você criar. Lembra, o profissional slash, ele é criativo, ele gosta de coisa nova. Então, monta esse plano de ação para você criar e pegar todas essas ideias que você criou e colocar em prática. Lembra do perfil realizador. E aí, seguindo esse plano,
e desenvolvendo as habilidades, né? Lembrando que quando a gente vai começar uma nova atuação, a gente vai começar no nível mais júnior, né? Até chegar no nível mais sênior. Então, quando a gente vai para o corporativo, a gente não entra lá, termina a faculdade, não entra como estagiário, depois a gente é efetivado e vira analista júnior, depois a gente vai para analista pleno, analista sênior. É isso, a gente consegue ir galgando outros cargos porque a gente vai desenvolvendo outras habilidades. Então, você pode, às vezes, ser mega sênior, né, numa determinada atuação, mas uma outra nova, você vai olhar o que é transferível, mas tem outras básicas que você ainda vai precisar desenvolver. Então, lembra que nesse caso aí é um lifelong learning, né, que é o aprendizado eterno, né, eterno não, é tipo a vida toda. Porque você vai vendo, ó, essa habilidade, ela já tá bem desenvolvida, essa aqui ainda não. Então, eu preciso dar um up aqui nela, tá? Então, assim, espero que vocês consigam. A gente fecha, né, esse mindset dessas carreiras múltiplas com essa live agora. A gente tem ainda uma live no domingo, que a gente vai falar sobre a armadilha do profissional Jequitibá. Muito legal também. Mas estamos aqui para aquecer a nossa Semana da Carreira Previsível, para te convidar para participar do nosso workshop da carreira previsível e altamente remunerada, que vai acontecer no dia 5/6, na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui na sala da DT Flex. Não é pelo Zoom, tá? Então você entra ali no link da bio, tem um link para você se inscrever. Você vai colocar ali seus dados rapidinho e você já vai entrar no nosso grupo oficial do WhatsApp. E dali eu já vou passando mais informações e vou liberar depois o link da sala, onde a gente vai poder estar ali juntos, né, e falar sobre como construir, né, o seu futuro profissional com crescimento constante e maior segurança, né, diante de todas essas mudanças do mercado. Então, não perca a oportunidade de estar com a gente no workshop da Carreira Previsível. Link na bio, se inscreve, a gente vai poder se conhecer também, né? Uma oportunidade. O conteúdo tá muito legal, conectado com essas mudanças do mercado de trabalho, chegada, né, da inteligência artificial, como usar melhor essas habilidades, né? Monetizar essas habilidades. Então, corre lá na bio, garante a sua vaga, que a gente se vê em breve lá no grupo do WhatsApp e logo em breve ao vivo também na sala. Tá joia, gente? Obrigada pela presença de todos vocês essa semana toda. A gente se vê domingo e se vê principalmente no workshop da Carreira Previsível. Link na bio. Um beijo. Tchau, tchau.